Olá, eu sou o professor Fabiano Santos e trabalho com vocês a disciplina de História da Educação 2. Nas aulas anteriores, a gente discutiu sobre a história da educação brasileira, contextualizando desde o período colonial, passando pelo Império, pelo período imperial, republicano. Depois aprofundamos algumas questões, discutindo sobre a história da criação das instituições escolares no nosso país. Vimos, por exemplo, a importância que os jesuítas tiveram nesse processo. Vimos também que a chegada dos portugueses ao Brasil não significou a inexistência de uma certa forma de educação já desenvolvida no Brasil pelos povos indígenas, né? A gente defendeu isso e defende sempre que pode, né? Vimos também que a história da educação brasileira é perpassada por uma série de legislações, e foi isso que nós vimos no nosso último encontro. As legislações, algumas das mais importantes, algumas que foram comandadas pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, enfim, né, vimos questões super importantes. Hoje, a aula nós vamos tratar um pouco sobre planejamento, né? Não tem como a gente falar de educação, não tem como a gente falar de história, não tem como falar de nada dentro da escola se a gente não pensar na educação. Ou seja, é um pré-requisito fundamental para qualquer tipo de ação. Nesse sentido, pensar o planejamento da educação nacional ao longo da história, sem sombra de dúvida, envolve disputas por projetos educacionais que são distintos. E é um pouco sobre isso que eu convido você agora a debater comigo. Para a gente iniciar a conversa, nós vamos falar um pouco sobre a trajetória das políticas de gestão da educação no Brasil, incluindo os processos de regulação e avaliação. Tá? Essas disputas pelos projetos de educação, elas envolvem principalmente aqueles que defendem o Estado como o mantenedor e o propositor de políticas, e aqueles que defendem a iniciativa privada como propositora e organizadora da educação básica. Né? É muito fácil nós percebermos essa disputa nos dias de hoje quando a gente olha para, por exemplo, o movimento Todos pela Educação e os empresários em torno deste movimento fazendo interferências significativas na política educacional brasileira, ao mesmo tempo que a gente vê professores, educadores defendendo que o Estado tem que ser o provedor de tudo isso. Não pode deixar na mão da iniciativa privada o planejamento da educação. Como pano de fundo de toda essa disputa entre aqueles que defendem o Estado, aqueles que defendem a iniciativa privada, está o planejamento da educação. Lembra que eu falei agora há pouco da importância do planejamento? Pois é. Não tem como falar em educação, não tem como falar em política sem ter planejamento. É por isso que há uma disputa em torno de o que fazer com a educação, para onde ela deve seguir, né? Que pressupostos ela deve assumir, que princípios ela deve ter para si própria. É esse contexto, esse conjunto de questões que a gente deve ter em mente para iniciar o nosso debate do dia de hoje, tá? Essas disputas e essas concepções, elas vão mostrar, deslindar historicamente e vão afetar as políticas, que acabam circunscritas aos governos. Tá? Além disso, quando elas estão nesta disputa, não assumem o escopo de uma política de Estado, mas sim uma política de governo. Eu lembro que no último encontro nosso, nós discutimos um pouco sobre isso. Quando não se tem muito claro o que se quer fazer com a educação, é muito difícil fazer a defesa de uma política que seja de Estado, porque entra um governo e diz que a sua política é a melhor do que a do governo anterior. E com isso, se joga tudo fora e se recomeça tudo novamente. Então, há nessa disputa toda uma dinâmica de descontinuidade na organização, na gestão, no financiamento dos sistemas educativos, tá?
Agora vamos falar um pouco sobre esse contexto, já foi dado, vamos falar agora sobre o Sistema Nacional de Educação. Né? É uma defesa bastante polêmica, tanto para pensarmos na disputa entre progressistas e conservadores, como dentro mesmo do próprio campo progressista. Explicarei por quê. Bom, entre os dois lados, progressistas e conservadores, porque são projetos de sociedades distintos. Né? Enquanto os conservadores não querem uma educação planificada, planejada, né? Porque isso vai contra os princípios defendidos por eles. Os progressistas defendem uma educação planejada, que apresente finalidades, intencionalidades. Mas dentro dos próprios progressistas, isso também não é consenso. Por quê? Há quem diga, e eu vou dizer para vocês que eu não concordo, mas há quem diga que um sistema nacional de educação articulado poderia engessar as particularidades, as regionalidades que são características da educação de um país do tamanho do Brasil. Com isso, não defendem a criação de um Sistema Nacional de Educação. Eu quero dar um exemplo para vocês, toda vez que eu falo sobre o Sistema Nacional de Educação, eu gosto de exemplificar com o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele funciona de forma articulada em todo o país, com as mesmas regras, as mesmas políticas, as mesmas normativas. Né? No caso da educação brasileira, ainda que a LDB fale de um sistema nacional de educação, ele é mais uma estrutura do que articulado integralmente. Ou seja, sim, nós temos uma educação básica, um ensino superior, dentro da educação básica a gente tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tudo isso funciona em todo o país. Mas nós não temos uma sincronia desse conjunto de ações para garantir, por exemplo, que a qualidade da educação oferecida no norte do país seja a mesma oferecida no sul do país. E por qualidade eu não estou falando aquelas que são resultado das provas realizadas pelo SAEB. Eu estou dizendo qualidade com condições de trabalho de professores, isso significa número de alunos dentro de sala de aula. Eu estou dizendo condições infraestruturais, estruturais da escola. Né? Não tem como, numa cidade quente, você falar em qualidade de educação sem ter ar-condicionado para as crianças estudarem. Porque o professor sofre e os alunos sofrem. Então, o aprendizado está comprometido nesse sentido. Então, não tem como falarmos dessa maneira. Bem, então, é disso que nós estamos falando. Né? Mas indo agora, voltando um pouco aqui para o slide, falando da história dessa construção, essa história é muito antiga, ela não é recente. Ela se acalorou nos anos 80, mas ela ainda é anterior a isso. Tá? Ela faz muito tempo que ela está na agenda da educação brasileira. É uma temática que é complexa, discute várias questões, né? E por detrás da implementação disso está a garantia do Estado democrático de direito, né? Do Brasil. O marco desta discussão de um Sistema Nacional de Educação está lá no 1932, mais uma vez, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. É lá, pela primeira vez, que eles defendem a construção de um Sistema Nacional de Educação. E vejam, de 1932 até os dias de hoje, a gente tem aí quase 100 anos. E até agora, nós não conseguimos construir um sistema nacional de educação articulado. Porque um Sistema Nacional de Educação, segundo a perspectiva colocada pelos pioneiros da educação nova,
garantiria o fim do clientelismo, que naquela época era muito forte, né? O dualismo de redes, de cursos, isso que eu falei agora há pouco, né? Que era presente muito mais nos anos 30, menos nos dias de hoje, mas ainda assim, hoje, nos dias de hoje, nós temos essas diferenças estruturais na educação, né? Esse debate sobre o Sistema Nacional de Educação está, portanto, envolvido num debate sobre a educação pública, a democratização da educação pública. Mas lembrem, no último encontro, nós vimos que nos anos 30, essa democratização do país, ela sofre um revés, né, com o Estado Novo e a ditadura de Vargas. E toda aquela discussão que vinha sendo construída e acumulada sobre a necessidade de criar um Sistema Nacional de Educação cai por terra, né? Ou pelo menos fica em stand-by. Eu não diria cai por terra, eu diria que fica em stand-by, fica meio que congelada, né? Aqueles princípios da escola nova. Com a redemocratização em 1946, lembra que eu falei para você já que a Constituição de 46 é uma das mais avançadas, ela retoma o debate sobre a política de construir um Sistema Nacional de Educação, prevê isso na criação da Lei de Diretrizes e Bases, que foi somente aprovada em 1961. Isso vai provocar, então, a inserção do país lentamente, por etapas, num sistema de planejamento setorial e global. A história do Brasil é repleta de avanços, retrocessos, rupturas, né? 64, como eu falei já, mais uma ruptura importante, extremamente deletéria para a população brasileira, especialmente os mais pobres, que foi a ditadura militar. A ditadura, então, ela é instituída na contramão das reformas de base, essas reformas que vinham sendo debatidas e defendidas pela população mais pobre. Ela, obviamente, vocês podem imaginar, é colocado tudo por água abaixo, né? O que valia era a vontade dos militares e certamente não era a vontade deles construir um Sistema Nacional de Educação articulado, ao contrário, quanto mais fragmentado fosse, melhor, porque menos comunicação as coisas teriam. Imaginem, vocês façam na sua mente a imagem de uma rede. Uma rede, ela tem pontos de ligação nela inteira, não tem? Aqueles nozinhos que vão ligando as redes, os fios uns nos outros. Quando você corta esses nozinhos, as coisas não se conectam. Quanto menos conexão houvesse, melhor para a ditadura, porque menos possibilidades de articulação haveria para destituir ou para confrontar ou para fazer críticas ao modelo da ditadura militar. Então, sem sombra de dúvida, qualquer tipo de planejamento educacional fica somente sob responsabilidade dos militares. Então, é um planejamento de cima para baixo e não como vinha sendo construído, que era um movimento de base, tá? Esse planejamento que vem de cima para baixo, ele passa a ser tecnocrático, engendra, por meio de planos setoriais, reformas de alterações legais, ao contrário do que vinha instituindo a defesa de um sistema nacional de educação. A ditadura vai se enfraquecendo no final dos anos 70, felizmente, e isso vai dando possibilidade de retomada de algumas pautas que ficaram adormecidas pela violência da ditadura militar. Nós, então, começamos a pensar novamente e a ter novamente um Estado democrático de direito. Tão caro, tão importante, e que nós nunca podemos esquecer da importância dele. Quem estuda história, é impossível, pelo menos deveria ser impossível, fazer a defesa de algo diferente que não seja a democracia, o Estado democrático de direito. Ainda que, numa visão, numa perspectiva liberal, é muito melhor do que qualquer tipo de ditadura, né? Então, várias reivindicações vão sendo adotadas
dentro da educação, a gente vai retomar a necessidade de pensar a educação como um direito, que estava colocado lá na Constituição de 1946, que deixa de fazer parte do discurso político na ditadura militar e que passa a compor novamente o léxico dos progressistas que procuravam acabar com a ditadura militar. Tá? Chegamos, então, à década de 80, e a década de 80 finalmente é a década em que a ditadura militar perde força, sucumbe, e no lugar dela, novamente, a gente retoma a possibilidade de viver democraticamente em nosso país. Né? Temos a aprovação da nossa Constituição, escutem o que eu vou falar, uma das mais críticas, progressistas de toda a história do nosso país, sem dúvida é a mais, melhor dizendo, mas uma das mais críticas e progressistas de todo o mundo. Tá? De todo o mundo. Se nós não se nós não mudássemos a Constituição Federal como a gente muda, como se fosse mudar de roupa, né? Claro que não é tão fácil, mas hoje em dia a gente vê várias emendas dentro da Constituição. Se não fosse isso, a Constituição seria e é claro que ela é um avanço, mas ela continuaria sendo um avanço. O problema é que as disputas políticas vão refigurando e algumas vezes desfigurando a Constituição Federal. Mas naquele momento ela reforça o papel e a autonomia dos entes federados, incluindo aí municípios com suas prerrogativas políticas, administrativas e financeiras, ratificando o federalismo cooperativo, em que pese todo o avanço que é possível perceber dentro da Constituição Federal, o neoliberalismo se aproveita desta questão do federalismo cooperativo para responsabilizar os entes federados, responsabilizar financeiramente os entes federados. Isso vai ser um problema para, por exemplo, os municípios. Os municípios, eles não conseguem recursos para sobreviver na educação. Eles precisam complementar todos esses recursos, enfim, vira um grande problema, tá bom? Mas isso por conta do neoliberalismo. Com o apoio do deputado Otávio Elísio, a gente apresenta uma proposta de LDB em 96, eu já falei isso no encontro anterior, vou só retomar rapidamente. Essa proposta de LDB de 96, ela foi construída desde 88 por educadores do campo crítico, mas o deputado Jorge Rajo, ao apagar das luzes, apresenta um texto substitutivo, e é esse texto substitutivo que acaba sendo aprovado, desconfigurando tudo aquilo que havia sido construído pelos movimentos sociais da educação, apresentado pelo deputado Otávio Elísio. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Eu não tenho tempo para apresentar aqui mais detalhes para vocês, mas a LDB que é aprovada não é a LDB que foi pensada por todos. É uma LDB que apresenta avanços, sem sombra de dúvida, questões importantes, mas também é colocado ali questões do neoliberalismo que estava muito forte naquela época. Esse texto substitutivo, ele avança porque propõe o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, tá? Como eu disse, ele incorpora algumas questões que o campo crítico defendia e, felizmente, incorpora, então, a ideia de um Sistema Nacional de Educação e do Plano Nacional de Educação. Hoje nós estamos com um Plano Nacional de Educação em vigência que encerra em 2024 e todos os trabalhos que são necessários para a implementação de um novo plano de educação estão sendo realizados. Felizmente, nós vamos, então, me parece, iniciar 2025 um novo Plano Nacional de Educação, o que garante aquilo que eu falei antes, planejamento, que garante intencionalidade, que garante organicidade
para a educação. Tá? Ao final de tudo isso, nós temos, então, uma proposta de educação, de planejamento para a educação e de diretrizes da educação básica, que é proposta pelo Darcy Ribeiro, né, junto com o deputado Jorge Raj, e aí a gente tem, então, a aprovação desta lei que traz avanços, mas também retrocessos. Após a aprovação da Constituição Federal de 1988 e na esteira do crescimento dos organismos multilaterais, a gente vai passar por reformas importantes dentro do Estado. Né? Essas reformas de cunho neoliberal vão dar à educação uma completa desplanificação, assim como era o modelo próprio do neoliberalismo, que é um modelo desplanificado, não tem planejamento por trás disso. Então, todas as ideias de fundamentos, de criação de um Sistema Nacional de Educação vão sendo deixados de lado pelos governos neoliberais, principalmente o governo do FHC e os outros que vieram depois dele, tentaram resgatar isso, mas de forma bastante superficial e sem conseguir ter êxito nisso. Né? Dentro ainda dessa perspectiva, no âmbito do neoliberalismo, em 2007, nós temos a criação de um plano de desenvolvimento da educação. Esse plano de desenvolvimento da educação, ele vem para querer substituir o Plano Nacional de Educação. Né? Essa construção histórica que a gente fez de base, quer dizer, todos construíram, todos participaram. O PDE não, o PDE foi construído por burocratas, foi escrito por professores selecionados pelo governo federal, e aí a gente tem mais uma vez um problema. O Sistema Nacional de Educação deixa de ser centralidade e toda aquela visão de Estado neoliberal, que tem uma visão gerencial, que busca a mensuração da educação por meio de avaliações externas e assim por diante, passa a ser vigente novamente. É importante destacar que nesse período dos anos 2000 em diante, a gente tem um processo importantíssimo de construção popular. Esse processo de construção popular para implementar o Plano Nacional de Educação foi dado pelas Conferências Nacionais de Educação, e em todas elas há uma defesa clara e forte pelo Sistema Nacional de Educação. Portanto, a proposta de criar um sistema, ela não é abandonada em momento nenhum. Tá? Em 2016, com o impedimento da presidente Dilma, ocorre novamente o revés, né, sobre a instituição de um Sistema Nacional de Educação. O que vinha sendo debatido, construído pelas Conferências Nacionais de Educação, sofre um novo revés e, mais uma vez, o Sistema Nacional de Educação é colocado em plano secundário e deixa de ser uma realidade. Vamos falar um pouco, a gente já falou agora da história do Sistema Nacional de Educação, e eu quero terminar falando para vocês qual é a concepção que está por trás de um Sistema Nacional de Educação. Né? Ele supõe, como definição, uma rede de órgãos, instituições escolares e estabelecimentos, portanto, é um fato. Ele pressupõe um ordenamento jurídico, que são as normas, e finalidades, valores e uma base comum, que é o direito. Então, assim, ele tem aspectos que envolvem o fato, normas, valores e direito. Tá? Esses 4 elementos, eles coexistem, ou deveriam coexistir em conjunto, como um conjunto organizado sobre um ordenamento, um conjunto organizado sobre ordenamento com finalidades, um conjunto organizado sobre um ordenamento com finalidades comum, sob a figura de um direito. Veja, este conjunto de elementos que vão se somando garantem, então, que o Sistema Nacional de Educação tenha um conjunto organizado de elementos que estão ordenados com uma finalidade e que são responsabilidade do Estado. Tá?
Essa coexistência desses fatores supõe, então, unidade da diversidade. E aí vem a resposta ao campo progressista que critica esta defesa do Sistema Nacional de Educação. Ele não deixa de ser diversidade, mas ele é uma unidade dentro da diversidade. A coexistência supõe unidade e diversidade sem antinomias. Tá? Não há incompatibilidades normativas nesse sistema. Bom, se o sistema, então, ele pode ser definido como unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e operante, isso pode ser, então, o sistema pode ser considerado a unidade de vários aspectos ou serviços educacionais mobilizados por determinado país, intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente. Bom, vamos lá. O Brasil tem um sistema de educação nacional? Tem, mas ele não é estruturado, intencionalmente organizado, com finalidades definidas para todo o território brasileiro. É isso que a gente está defendendo com o Sistema Nacional de Educação. Que a intencionalidade e a finalidade da educação seja clara para todos. Que o Brasil tenha uma clara definição de educação nacional. E não fique sob responsabilidade dos entes federados essa definição. É preciso que o Estado garanta essa responsabilidade. Né? É por isso que a gente defende, então, essa unidade na diversidade. Essa questão é muito importante para a gente pensar a educação. Então, o sistema resulta de uma atividade sistematizada, organizada intencionalmente. A ação sistematizada é aquela que busca intencionalmente realizar as finalidades, porque ela é uma ação planejada. Vamos imaginar um professor que chega numa sala de aula e eu sempre brinco assim, que esse é o professor surpresa. Ele chega na sala, ele não tem definido o que ele vai fazer claramente, e ele pergunta para a turma o que a turma quer fazer, a turma fala que quer fazer tal atividade, e aí ele fala, surpresa, é isso que nós vamos fazer. Ou seja, é um professor que não tem claro para si qual é a intencionalidade. Veja, se nesse exemplo você consegue perceber a gravidade do assunto, porque quando a gente fala em termos de Sistema Nacional de Educação, a gente não consegue perceber. Porque em graus, obviamente, diferentes, a ideia é a mesma. Nós temos um problema importante dentro da educação nacional brasileira, que é a falta de planificação, a falta de intencionalidades, né? A falta de saber de onde que eu parto, para onde que eu vou, e como que eu quero chegar nesse caminho. É isso que o Sistema Nacional de Educação vai trazer para nós. É isso que, ao longo dessa história, a gente vem defendendo na criação de um Sistema Nacional de Educação articulado e intencionalmente articulado. Trata-se de construir um verdadeiro sistema, isto é, um conjunto unificado que articula todos os aspectos da educação no país inteiro. E, por fim, o sistema só pode ser um sistema público, não tem um sistema privado. Porque o que vai garantir a unicidade de tudo isso é o próprio Estado, que é responsável por diferentes federações, né? As funções normativas e deliberativas ficarão sob responsabilidade ou permanecerão sob responsabilidade do Conselho Nacional de Educação. Trata-se de um órgão de Estado e não de governo. Na construção do Sistema Nacional de Educação, deve-se ter como referência o regime de colaboração da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Garantindo aquilo que a legislação já fala do Pacto Federativo de Cooperação. Tá? Na repartição das responsabilidades, o Sistema Nacional de Educação vai dizer que todos têm responsabilidades, tá? Confirmada pelo arcabouço jurídico, que o financiamento da educação será compartilhado entre as 3 instituições, ou as 3 instâncias, que a responsabilidade principal dos municípios não será financiar a educação deles, mas a construção e conservação dos prédios escolares, aí sim, garantindo uma educação municipal de qualidade, né?
Isso não impede, claro que eles assumem responsabilidades de caráter financeiro, claro que não, mas isso será responsabilidade primeira do Estado que eu digo, o governo federal, né? Bem, com isso, né, a gente conclui essa aula e conclui a disciplina acreditando que vocês tiveram possibilidade de compreender a educação, a história da educação brasileira, passando pelos períodos históricos mais importantes, aprofundando isso a partir da compreensão do surgimento das instituições escolares e os projetos de sociedade envoltos nela, enfim, né? Fizemos aí uma trajetória bem interessante. Eu desejo a todas e todos um grande processo formativo e que, se vocês precisarem, nós estamos à disposição para resolver todos os problemas de vocês. Nos vemos em outra oportunidade. Até breve.